Olá, é um prazer estarmos juntos outra vez e verificarmos como Jesus se apresentou. Vermos a sua autorrevelação, uma maneira de o conhecermos melhor, de ficarmos a saber mais acerca do que ele é, de quem ele é, do que ele tem para nós e também, através desta revelação, percebermos cada vez mais o plano de Deus, como Deus é, como Deus quer, como nos podemos chegar a Ele. E tudo isto através das frases em que Jesus disse, conforme João escreveu, 7 frases, 7 vezes que Jesus disse acerca de si mesmo: Eu sou. Agora vamos ver a expressão que aparece no capítulo 10 do Evangelho, a expressão Eu sou a porta. Neste mesmo capítulo aparece, relativamente ligada a esta a expressão Eu sou o bom pastor, iremos vê-la separadamente, mas vamos começar por esta expressão. Ela aparece no capítulo 10, no versículo 7 e no versículo 9, quando Jesus afirma de si mesmo: Eu sou a porta das ovelhas. Ele não é apenas a porta das ovelhas, ele é também aquela porta através da qual nós passamos para depois podermos sair, e este sair é sair para dentro do aprisco e encontrarmos as pastagens, isto é, encontrarmos a provisão de Deus para nós. Então, vamos ver, Jesus, claro, afirma-se como, mais uma vez, o único meio de entrada no reino de Deus, o único meio para podermos gozar de tudo o que Deus tem preparado para nós, podemos dizer, da provisão muito abundante que Deus preparou para os seus filhos. Se há apenas um caminho, então há também apenas uma porta. De novo, Jesus aparece como alguém que não pode ser nem dispensado nem contornado. Ele é único. Sem ele, nós não entramos no reino. Fora dele, não há possibilidade de acesso a Deus. Ele vem para nos colocar perante um dilema. O que é que eu penso de Jesus? O que é que eu quero fazer acerca de Jesus? Acerca de Jesus, acerca de quem ele é, acerca da obra que ele fez, acerca dos seus ensinos, que valor eu dou às suas reivindicações. Tudo isso nós pensamos agora, quando falamos de Jesus como a porta que nos dá acesso a um lugar muito especial, a um lugar de proteção. Quando nós passamos essa porta e entramos no aprisco, neste caso no reino de Deus, estamos guardados, protegidos, seguros, somos abençoados. O contexto imediato, quando Jesus fala e usa esta expressão, vem dentro. Ele estava a falar com os seus seguidores e ele estava a querer dizer-lhes que eles tinham que ter cuidado, porque havia muitos falsos mestres, muitos falsos ensinadores, haviam rabis, pessoas que lhes queriam ensinar acerca de Deus e da lei, mas que tinham ideias estranhas, diziam coisas erradas. Aliás, nós sabemos que nesta altura o judaísmo já estava muito longe dos livros da lei, da Tora. Eles já tinham criado livros, muitos textos, com as suas próprias interpretações dos mandamentos, da lei de Deus, do que Deus dizia, e tudo isto levava a que escolas de pensamento diferentes pudessem usar meios diferentes para dominarem algumas pessoas, para as fazerem agir de determinada maneira. Eles foram pessoas que se preocuparam muito com a letra, com o que estava escrito, e desenvolveram muito sobre isso, e não se preocuparam tanto com o espírito, isto é, porque é que Deus diz estas coisas, como é o coração de Deus em relação a estas coisas. Então Jesus está-lhes a dizer: tenham cuidado, até antes de mim já vieram falsos messias, a situação não é boa, vocês tenham cuidado, porque vocês querem Deus, vocês amam Deus, são sinceros, então têm que ter cuidado com aquilo que ouvem, com aquilo que aprendem. E eles não percebem
muito bem o que Jesus tem para lhes dizer. Então, ele tem necessidade de os convidar para si, mas ele faz esse apelo dizendo: eu sou a porta e depois eu sou o pastor. Eu sou aquele que vos levo até ao reino de Deus e que permite que vocês entrem no reino de Deus. Então, ele está a falar sobre falsos mestres, sobre pessoas que enganam, pessoas que não podem entrar pela porta no reino, querem entrar por outra parte, pessoas, portanto, que são perigosas para eles em termos espirituais. São maus ensinadores, são maus mestres, e quando nós transportamos tudo isto para nós, nos dias de hoje, nós não podemos deixar de lembrar as palavras de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: tem cuidado, porque nos últimos dias haverá homens, alguns mesmo obreiros, servos, que se dizem servos de Deus, pregadores da palavra, mas eles são homens completamente malignos, perversos, com intenções que não têm nada a ver com o coração nem com a vontade de Deus, mas que buscam os seus próprios interesses, que buscam serem eles a crescer, a progredir, a terem todo o bem-estar, procuram promover o seu próprio nome e não são verdadeiros servos, não são piedosos, não dão valor à palavra e aos seus ensinos. Então, ele quer ensinar-lhes que para eles, judeus que davam valor e que falavam tanto de Abraão, de Moisés, do rei Davi, etc., ele quer também dizer-lhes que todos eles tinham sido grandes homens que Deus usou para coisas extraordinárias, através de quem Deus fez coisas maravilhosas, mas todos eles viveram e morreram na esperança daquele que eles mesmos anunciaram que havia de vir, o Messias, o enviado de Deus. Aquilo que Jesus está aqui a fazer agora é reivindicar para si todas essas profecias. Ele diz: eu sou aquele de quem Abraão falou, de quem Moisés falou, eu sou aquele que vem da descendência do rei Davi, eu sou aquele que veio para vos dar a entrada e o acesso ao reino de Deus. Então, nós vemos que Jesus quer que eles fiquem firmados na verdade, quer que eles percebam essa verdade. Jesus quer convidá-los e convidar-nos a nós hoje, homens e mulheres que vivemos já no século XXI, a termos a noção clara de quem Deus é, como Deus é, e que apenas numa obediência à sua palavra e aos seus propósitos, a tudo aquilo que ele fez, nós podemos ter acesso ao Pai e à vida eterna. Para os homens daqueles dias, Jesus disse: eu sou a porta. Para nós hoje, Jesus é a porta, a única porta, o único acesso a Deus, ao seu reino e a tudo o que Deus tem para nós. Através dele nós temos acesso a muitas coisas. Temos acesso ao perdão dos pecados, temos acesso à salvação da nossa alma. Através dele nós temos acesso a esta intimidade, a esta comunhão com Deus. Através dele nós tornamos-nos filhos de Deus, tornamos as famosas ovelhas do seu pasto. Através de Jesus nós temos a proteção, a provisão, tudo aquilo que Deus tem para nós. Para nós que somos dele, para nós que somos seus, para nós que cremos nele de todo o coração. Ele é a porta única de entrada no reino dos céus. E não temos que ter vergonha de falar disto, porque não há outro meio, não há outra possibilidade. Jesus vai dizer isto de outras maneiras ainda ao longo do Evangelho. Mas este exemplo da porta, ele é extraordinário quando nós percebemos que uma porta tem muitas funções, que uma porta serve para várias coisas e que Jesus quer ser tudo isso e muito mais. Muito mais, porque cada vez que ele usa um exemplo, ele não se limita muitas vezes a dizer aquilo porque nós percebemos, mas ele quer levar-nos a mais longe. É como que se através dos exemplos ele estivesse a tentar esticar a nossa mente
e a nossa compreensão. Se as verdades divinas são difíceis de entender, se algumas dessas verdades não são tão compreensíveis para nós porque elas se chocam com as nossas verdades, com a nossa maneira de ser, de estar, de ver, então, através destes exemplos, Jesus leva-nos ao ponto que Ele deseja, para que nós verdadeiramente conheçamos Deus e possamos ter esse relacionamento. Dizemos então que Ele é a única porta, o único meio. Quando Ele veio anunciar o reino de Deus. Mateus até diz que o princípio da sua pregação foi este: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Muito bem, as pessoas arrependem-se. E agora? Agora Jesus leva-as para dentro do reino. Ele não veio trazer apenas a informação necessária. Ele veio com o poder necessário para nos mover para. Deus fez, nós recebemos, e por causa de recebermos o que Deus faz, isso produz uma obra em nós. Estávamos fora e de repente passamos a estar dentro do reino de Deus. Quando nós pensamos nisto, nós pensamos que só poderemos entrar no reino à maneira de Deus e como Deus quer. Não é como nós queremos nem como nós imaginamos. Não tem a ver com a cultura, com a cor da pele, com a educação, não tem a ver com riquezas, não tem a ver com nada. Cada um de nós apresenta-se diante de Deus e tem que passar a porta. E não há outra. Só há aquela. O aprisco, o lugar de segurança, tem apenas uma porta, que é Jesus. Jesus disse que a porta é larga e o caminho largo, mas essa porta larga e esse caminho largo levam apenas à perdição. Mas a porta estreita e o caminho estreito levam-nos à casa do Pai. O meu desejo é que cada um de nós passe por essa porta. Aliás, já tenha passado. Já esteja dentro do aprisco. Já esteja nas pastagens que Jesus fala para nós. Então, uma porta, ela serve de seleção. É verdade. Ela seleciona quem pode ou quem não pode entrar. Apenas aqueles que cumprem as condições podem entrar. Não é que não haja lugar para todos. A casa do Pai é grande. A casa do Pai não está cheia. Mas nem todos podem entrar. Porque nem todos cumprem as condições. Jesus é a porta, mas Ele é também a condição por excelência. Para cada um de nós poder chegar e entrar no reino de Deus. Outra coisa que uma porta faz, ela indica respeito. Nós vamos por qualquer lado e se virmos um portão partido, caído, nós percebemos que isto é um lugar abandonado. Pode-se entrar à vontade. Tantas coisas dessas existem hoje nas cidades, prédios abandonados, fábricas, armazéns. As portas estão caídas. Qualquer pessoa entra, se instala, mora lá dentro, faz o que quer lá dentro, porque não há a porta, que é o sinal de respeito. Quando Jesus diz que é a porta e que nós temos de passar por Ele, Ele também nos está a dizer que o reino de Deus é um reino de pureza, de santidade. É para todos, mas nem todos poderão lá estar. Há lugar para todos, mas nem todos vão cumprir as condições para poderem viver nesse reino, para poderem estar na casa do Pai. Quando nós pensamos nas coisas de Deus, no reino de Deus, sem dúvida, nós temos que ter a noção de que os habitantes do reino são um povo especial, são um povo santo, puro, um povo que procura viver dentro do plano e da vontade de Deus, que tem como alvo adorar e agradar ao seu Deus. São aqueles que têm o direito de passar pela porta. O reino de Deus não é um lugar de pecado, de miséria, não, de maneira nenhuma. O reino de Deus é um lugar de pureza, de santidade. É um lugar onde a sua vontade prevalece, onde as coisas acontecem à sua maneira e como Ele quer. A porta também é um símbolo de proteção.
Há uma diferença muito grande entre os que estão fora da porta e os que estão dentro da porta. Naquele tempo eles percebiam isto perfeitamente. Eles moravam em cidades muradas. Quando era tempo de guerra, as cidades eram cercadas. E aqueles que moravam à volta da cidade, no exterior da muralha, eles recolhiam dentro da cidade e as portas eram fechadas. Portas fechadas eram símbolo de segurança, de tranquilidade. Quem está do lado dentro da porta está guardado, está protegido. Lembramos-nos que quando lemos o livro de Neemias, este é um dos exemplos que é dado. Neemias está na corte, na Pérsia, bem longe, e ele recebe uma carta dos seus familiares em Jerusalém, e ele fica muito triste, o rei percebe esta tristeza, e o rei diz-lhe, então, mas o que é que se passa? Ele diz mesmo, a cidade dos meus pais está destruída, as muralhas caíram, as portas foram queimadas. Uma cidade com muralhas caídas e sem portas é uma cidade devassada. E então ele vai para restaurar e, ao mesmo tempo que o muro é edificado, também grupos específicos de pessoas levantam as portas e as põem no lugar certo para que a cidade fique protegida. Então, há uma diferença entre aqueles que estão fora e os que estão dentro. O meu desejo é que tu sejas um dos que está dentro e que beneficia de tudo aquilo que Deus tem para ti. A porta, como eu disse, marca essa diferença. Mas a porta também fala de alguma coisa mais. A porta não é só a diferença, não é só proteção, não é só a diferença entre o dentro e fora. A porta marca também uma diferença quanto à vida. Morando numa cidade como Lisboa, estamos habituados a ver muitos prédios antiquíssimos, prédios de 1755, 56, prédios outros que foram mais modernos, edificados já depois da Segunda Grande Guerra, e agora estes prédios mais modernos, não é? Mas daqueles prédios mais antigos tem muita coisa para nos ensinar. Entramos lá dentro e encontramos umas escadas, às vezes, tão manhosas, os degraus de madeira todos gastos, já não há sabão nem cera que consiga disfarçar a idade, a degradação daquelas escadas, os corrimões, tudo tem um ar velho. Alguns prédios não estão bem pintados, não estão bem cuidados por dentro. Chegamos a uma porta e pensamos, coitada das pessoas que moram aqui. Porque aquela porta, julgamos nós, não faz diferença. Mas tocamos à campainha, a porta é aberta. Uau, que espanto, que diferença. O prédio em si pode estar pouco cuidado. As escadas podem não impressionar. Mas dentro de casa, passando a porta, a qualidade de vida, o que existe lá dentro é espetacular. Boas mobílias, uma casa toda cuidada, móveis valiosíssimos, peças de arte até, não importa. Qual é a diferença? É a porta. A escada não diz nada. A porta faz a diferença. Algumas portas, se calhar, abrirão para casas que são a continuação da escada. Casas decadentes, mal cuidadas, meia dúzia de tarecos, em que se vive e se sente não apenas a pobreza, mas a solidão, a miséria, tudo. No entanto, abre outra porta e é um lugar de vida, é um lugar de bênção, de cor, de alegria, de felicidade. E é isto que Jesus é como porta. Ele é a porta que, quando nós passamos por ele, chegamos a um lugar de vida, de bênção, de alegria, de paz, de felicidade, de satisfação. Entramos no lugar onde estão as pastagens de Deus.